Os bois é o que a gente tem hoje de maior, um dos maiores patrimônios imateriais que nós temos hoje em Muqui. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ícones Capixabas. Eu sou a Zaira e esse podcast é produzido pelo Clube Capixaba com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secult Espírito Santo. Ícones capixabas podem ser definidos como figuras, pessoas, lugares ou elementos culturais que representam a identidade e a essência do Espírito Santo. Esses ícones são símbolos que carregam grande significado histórico, cultural e afetivo. Têm o poder de valorizar e exportar a riqueza cultural capixaba para o mundo. Eles são embaixadores da tradição e da modernidade, conectando o passado com o presente e inspirando futuras gerações. Siga a gente no Spotify e no YouTube. Ative as notificações e compartilhe o nosso conteúdo. No YouTube, você encontra outras séries bem capixabas. Eu estou no ícone capixaba desse nosso episódio. É a cidade de Muqui, aqui no sul do estado. Muqui é o maior sítio histórico do Espírito Santo. Você me corrige se eu estiver errada. Tá certíssimo. Berço do Caxambu, berço do boi pintadinho, concentra diversos grupos, de boi pintadinho e folia de reis. A gente, nesse episódio, vai conversar, além de conversar com você, nós vamos conversar também com alguns brincantes, outras pessoas, para poder falar sobre esse assunto. A nossa conversa de hoje, nesse episódio, vai ser conduzida pela Lorena Borges. Ela que é arquiteta e que atua na Secretaria de Cultura aqui de Muqui. Prazer ter você aqui com a gente, Igualmente. Lorena. E me conta, você, além de ser uma pessoa que milita na cultura, você é nascida em Muqui, cresceu no meio desses casarões maravilhosos e nessa cultura vibrante que tem em Muqui. Qual a importância você vê dos bois que carregam o Muqui para o cenário cultural do resto do estado? Os bois é o que a gente tem hoje de maior, um dos maiores patrimônios imateriais que nós temos hoje em Muqui. Atualmente temos 24 grupos de bois pintadinhos, entre grupos femininos, grupos mistos, Os femininos são as vacas, os mistos que tem criança, adulto, mulheres, enfim, e os bois infantis também. O que eles fazem com a gente, com a nossa história, como eles levam isso com eles e como eles atraem os visitantes para Muqui é de extrema importância para a gente se manter nesse cenário cultural que a cidade hoje se encontra, Que além de ser um sítio histórico tombado, o maior do estado, a gente também tem um valor cultural muito grande. Me conta aqui, a gente tem bois no Brasil todo. Sim. Tem boi bumbá, bumba meu boi, nem sei, uma infinidade de diferentes bois. O que é a característica do boi pintadinho? A característica do boi pintadinho de Muqui hoje, tem alguns grupos mais tradicionais, só que hoje o que mais tem, o que é mais forte, é a característica periférica. Trazer a cultura periférica para o carnaval de Muqui. Os nossos bois, a maioria deles, nas suas batidas, trazem ritmos mais populares, como ritmos de funk, misturam as batidas, misturam os instrumentos. Hoje em dia eles já têm uma infinidade de instrumentos e isso é o que diferencia o nosso boi pintadinho daqui de Muqui dos outros bois do resto do Brasil. A gente tem os mais tradicionais, que tem a batida tradicional, mas as batidas mais periféricas hoje é o que mais se destaca no cenário aí da cultura muquiense. Quer dizer que é um boi que evoluiu com o tempo. Isso aí. Como a cultura sempre acontece, Sim,
Sim, alguns deles, inclusive, trazem mensagens, né, falando justamente sobre coisas, situações da atualidade. A gente tem bois que todo ano contam uma história diferente sobre algum acontecimento da periferia. Então, isso tudo é muito importante para a gente trazer a cultura periférica para o centro da cidade e demonstrar dentro do nosso carnaval. Nós vamos ouvir agora um pouquinho da história do boi xodó, com o mestre Bieza. Vamos ouvir. É um prazer estar aqui com o mestre Bieza para falar sobre o boi pintadinho. Eu também sinto um prazer estar com vocês aqui, falando sobre o Carnaval de Muqui, sobre o boi pintadinho. E hoje nós temos um xodó hoje, que é uma referência muquiense. Hoje é um dos melhores que tem Muqui hoje. Não digo que tem, assim, o meu melhor, não, um dos melhores. Ah, porque eu ia falar, vai ter gente que vai dizer que o dele é melhor. Vai dizer que o dele é melhor, mas nós temos nosso hoje, o xodó, e eu estou na frente, a presidente do xodó, tem desde 1991. E por que a gente pode considerar o xodó um dos melhores bois aqui de Muqui? O que faz a diferença de um boi para o outro? Diferença que eu tenho uns componentes muito dedicados. Eu tenho um rapaz que é mestre de bateria, se chama Marcelo. E eu deixo os instrumentos, tudo na mão dele. Nós trabalhamos, eu sou o presidente, mas ele é o mestre de bateria. Então ele arruma os garotos, os rapazes. Nós temos garoto aí de 12 anos, 10 anos, tudo que sai no carnaval com a gente que bate. E tem o boi mirim, que é o xodozinho. Vai fazer 3 anos agora e sai só criança. Os garotos de 14, 16, 15 anos pegam o instrumento mais pesado. E os garotinhos mais de 6 anos, 7 anos, 8 anos, eles aí faz, acompanha. Esses garotinhos são o futuro, né? A continuidade. É o futuro, a continuidade. Mas porque... fala para mim um pouquinho sobre o passado. Você chegou, você está no boi já há quanto tempo? O boi tem 33 anos. 33 anos, o xodó. Mas já tinha boi Muqui antes fez 34 disso. anos agora, né? Mas já tinha boi Muqui antes disso? Muqui já tinha boi. Inclusive eu batia em outro boi, em bateria de outro boi. Mas aí nós mudamos para um bairro, Alto Boa Esperança, bairro Maria do Caiado Frade. E lá tinha muita gente. Eu resolvi pegar eu mesmo, comprei a bateria por minha conta, não pedi ninguém, não pedi assim, ajuda de ninguém na época. Fui lá, comprei uma bateria pequena, uns 15 instrumentos, e comecei a botar o boi lá em cima, que é o xodó. Uhum. Não tinha nome, não tinha nada. Aí não tinha aquela música, meu chamego, meu xodó. Aí a minha mulher pegou e falou assim, esse era o nome dela. Pegou e falou assim, José, você está caçando o nome do seu boi, botar no Alto Boa Esperança? Coloca xodó então, meu chamego e meu xodó, aquela música, você lembra, né? Meu chamego e meu xodó. Aí eu coloquei xodó, aí pegou, ficou, menina, fizemos um sucesso na rua. Pois é, mas o senhor já tocava na bateria de outro. Antes do senhor chegar nessa bateria, os bois já estavam aqui em Muqui. O que o senhor sabe dessa história do boi em Muqui? A história do boi em Muqui é porque começa no carnaval, aí vai criando boi, que não tinha essa quantidade que está aí. Tem boi de 3 anos, tem boi de 4 anos, tá entendendo? Uhum. O mais antigo é qual? O mais antigo hoje é o bijoca chapado. É o boi chapado. Depois vem o xodó. Aí tem o tal aí tem o duas cabeças, que é um boi que divide na rua também, uma cabeça para um lado, uma cabeça para o outro. Tá entendendo aquele negócio? E o senhor acha que essa tradição veio subindo, veio do Rio de Janeiro para cá? Veio do Rio, passando nesse lugar menor aí, e muito bem dito. Por quê? Esses lugares que tinham, igual Calçado, Bom Jesus, Apiacá, eles só tem hoje, se tiver 1, 2, se não, acho que não tem mais.
Eles não cresceram. E aqui vingou. Aqui vingou porque o pessoal gosta. Aí botaram bloco aqui, mas não vingou também não. Escola de samba não vingou. Aqui o negócio, aqui o carnaval, a tradição carnaval é boi pintadinho. Não tem outro jeito. Se qualquer um que chegar aí querer implantar uma escola de samba, bloco aqui, não apruma não. Porque o pessoal gosta muito. E vocês brincam ao longo do ano também ou só mesmo no carnaval? Não, nós brincamos. Às vezes sai algum evento aí, chama a gente traz o boi na rua. Entendeu? E a gente viaja, faz viagem fora. Nós fomos na Barra do Jucu há pouco tempo, no evento lá, entendeu? Lá em Vila Velha, né? Nós fomos lá no evento. De vez em quando parece viagem, aí a gente vai. O porquê? Para captar recursos. E nós não temos muito recurso. E divertir também, né? É divertir também. A gente pega um ônibus, dá um ônibus, dá tudo, dá lanche, almoço, e aí a gente vai. Aí faz questão de ir. Mestre Bieza, no começo, eu imagino que 30 e tantos anos atrás, o ritmo era um. Hoje o ritmo é outro. Todo mundo querendo melhorar. Está evoluindo, né? Está Evoluindo. mudando, né? Mudando. Vai evoluindo por quê? Você tem que fazer as coisas melhor. Eu, principalmente, eu gosto de melhorar. Não adianta. Eu sou um coroa já, mas eu gosto de coisa boa. Então, você tem que melhorar, ensinar. Por exemplo, as garotadas, tudo sabe. Sair. E atrai a meninada se você moderniza o som, né? Isso é mesmo. Todo ano tem. O nosso boi é um boi que, para te falar, em todos os bois, nosso boi é pintura, tudo na mão. Cada dia sai com pano, nós trocamos o pano, sai um dia num pano, no segundo dia, no terceiro dia, tudo sai com pano diferente. E pintura diferente. Entendeu? Então, são muitas formas de arte manifestadas dentro do boi. Dentro do boi, é muita coisa. Eu tenho esse menino que eu falei, que é mestre de bateria, ele é caprichoso, gosta de tudo que eu falo, ele está obedecendo, ele está fazendo, pede para comprar, eu vou comprar. Nós duas vamos comprar, vamos dedicar, camisa, nós fazemos as camisas. Ou nós temos camisa de bateria, que a gente fazer uma apresentação. Se você amanhã falar assim, eu quero que você leve o boi em Cachoeiro. Nós temos material tudo prontinho, o boi está lá prontinho para sair. E nós temos os uniformes também. Muito bem. E você falou, tem o xodó, tem o xodózinho. Como é que é hoje a participação das mulheres? As mulheres participam também. Participam da bateria. Nós temos menina hoje, nós temos muitos jovens na bateria. As meninas mais na parte do tamborim, aqueles instrumentos. A gente pega eles e... Mais levinho, mais né? levinho. O instrumento maior é que as pessoas mais adultas. Mas tem garoto lá de 15, 16 anos que acompanha, sai na rua com a gente também. Sai 3 dias na rua, e nós saímos 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, nós estamos na rua. Entendeu? Porque eles jogam a gente para madrugada, porque são do mais tradicional e segura o pessoal na rua. Se botar para a gente sair, os outros... Muito cedo o povo vai embora dormir. Vai embora. Vai embora, tem que ficar acordado para ver o xodó. É para ver o xodó. Tem muita gente que acompanha a gente, nem só do nosso bairro, pessoal do Muqui todo. Só vem para ver. Eu tenho umas primas que vêm de Vitória, fica aqui durante o carnaval esperando o boi sair. Se nós sair 3 horas da manhã, estou na rua. E aqui a diferença é de qualquer outro lugar. Carnaval em outro lugar acaba cedo, é por causa de violência também, né? Aqui que, graças a Deus, carnaval não tem problema, criancinha de 2, 3 anos está rodando perto do boi na rua, sem problema. Muito bem. E é verdade que as mulheres agora estão querendo ter o boi delas separado? Tem a mulher que tem as vacas, 2 vacas. Ah, não é boi, não, é vaca. Não, é vaca. Tem a Furiosa e a dos cabeças, que é as mulheres que comandam. Inclusive, tem uma menina perto de casa, que ela é espadeira do xodó. Mas ela tem a vaca, que também é lá perto também. Tem a vaca. O mesmo baterista que bate o xodó, pega e bate para ela para ajudar na rua também. Entendido. Então Furiosa. a vaca pintadinha. A vaca pintadinha, que é a Furiosa, e tem a vaca mocho, que é das mulheradas da rua aí. E mais, todo mundo participa, né? Porque todo mundo vai atrás também, que gosta. O negócio é carnaval. Leva um lá em cima e tá, porque pega ali embaixo. Mas logo na chegada aqui, depois vai até lá em cima na rua. Entendeu? Lá para cima. Aí lá termina. De primeiro a gente, que tinha pouco, a gente ia e voltava. Agora não, só vai
terminou em cima, aí já é o outro desfilando atrás. Então, um brinde aos bois que durem da muitos e muitos anos. Os bois de Muqui, que mantenham essa tradição por muitos e muitos anos. Muitos anos, né? Temos também as festas do município, né? Por exemplo, esse ano a gente vai ter a 3ª edição da Festa da Primavera, que é uma festa que faz a valorização dos empreendedores locais, onde a gente sempre tem uma feira gastronômica de artesanato para atrair os visitantes e também agregar os moradores aos eventos da cidade. Temos também a festa da agropecuária, né? A Expo Agro, que acontece todo ano no mês de outubro, onde a gente comemora também a emancipação da cidade. Muito bem. E tem festa de café especial? Tem festa de café, tem cerveja na praça. Aí a gente tem uma série de eventos que acontecem que não são produzidos pela administração pública, mas são de outras pessoas. Temos festival de cinema, que é o FECIM, o cerveja artesanal, que é o Rodrigo que produz. E esse ano também teremos o Natal Luz, produzido com recursos da LIC, pela Associação Comercial de Muqui. É uma infinidade de eventos. O calendário está cheio de janeiro a dezembro. Muito bem. Agora me fala um pouco daquilo que você é especialista. Essa beleza arquitetônica de Muqui, esse patrimônio cultural. Você estava me explicando, mas eu não entendi direito. A cidade é toda tombada e ainda os casarões, como é que funciona isso? Sim, a cidade ela é toda tombada, foi tombada uma poligonal, que envolve a cidade toda praticamente. Tanto os itens que estão dentro da poligonal de tombamento, quanto os itens que estão no entorno dessa poligonal, eles precisam ser avaliados antes de qualquer alteração. Então, se a pessoa tem uma residência, um comércio ou que esteja no entorno ou dentro da poligonal de tombamento, é necessário que ela faça a solicitação junto à Secretaria de Cultura de Muqui ou Secretaria de Cultura do Estado para liberar as seguintes obras ou reformas. Mas por que esse patrimônio é relevante e precisa ser preservado? Nós temos mais de 200 casas com características históricas que foram tombadas justamente para ser preservadas. Muqui hoje, o maior ativo cultural de Muqui que eu vejo é o patrimônio histórico. É o que atrai os visitantes, conta a história da nossa época do café, onde Muqui tinha muitos barões do café, muitas famílias que comandavam a cidade, e o que a gente tem de histórico disso, que ficou, né, de riqueza herança, física. Isso, para nós foram os casarões. E aí a gente tenta preservar da melhor forma possível, orientando os moradores para que a gente consiga manter as características que mantém a cidade como o sítio histórico maior do estado. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que a preservação de patrimônio histórico é parecida com a preservação ambiental. Sim. As pessoas reclamam, quer que libera logo, Isso. deixa a gente fazer, reforma. Sim. Mas ao mesmo tempo, se a gente liberar tudo, a gente pode acabar começar a se perder e não ter mais a nossa identidade traduzida aí nessas casas tão bonitas. Olha, a gente tem uma exposição de arte ali naquele casarão lindo que está ali à nossa frente. Vamos lá visitar? A gente está na Casa Verde. É um casarão representativo de que época? A Casa Verde foi construída no início do século passado, mais precisamente em 1923. Ela foi inaugurada próxima da inauguração do Jardim Municipal. Fotografias antigas mostram esse registro do jardim sendo inaugurado e a casa já construída. Então, são da mesma época. No dia da inauguração do Jardim Municipal, o governador foi até a esquina aqui da cidade, que não tinha uma obra pequena, e eles colocaram uma pedra fundamental para construir a escola que tem ali hoje. E a escola está comemorando nesse mês 100 anos. Então, o jardim e essa casa tem 102 e a escola tem 100 anos. Muito bem, a gente está numa varanda deliciosa, eu fico imaginando naquele friozinho, o pessoal aqui curtindo nessa varanda. Devia ser muito chique, né, Lorena? Como é que é? Fala pra gente dessa varanda linda.
A varanda foi construída depois da obra da casa, né? Ela é um pouquinho posterior, porque geralmente é uma obra assim, um acréscimo, né? E um pintor italiano muito talentoso, ele queria morar no Brasil, saiu da Itália, veio para São Paulo, e aí de São Paulo veio para Moqui. E aqui ele fez várias pinturas em várias casas desse período, e uma das casas foi essa. Então, todas essas pinturas que nós vemos na varanda são desse mesmo pintor italiano, José Monti. Ele se apaixonou aqui em Moqui, casou, ficou aqui muitos anos, era decorador, cenógrafo, pintor, restaurador, construtor, era um homem das artes. Depois ele acabou indo para Vitória, e lá ele envelheceu e faleceu lá em Vitória. Mas várias casas de Moqui têm essa mesma pintura, nesse mesmo estilo dele, que é o José Monti. A gente sempre, nos nossos episódios, a gente tem um momento poesia. O café de Moqui. O café está na nossa bandeira e também no nosso brasão. O café está para Moqui como o pau-brasil está para a nação. Moqui foi procurada por causa da terra fecunda, favorável para o plantio do fruto carregado na cacunda. Assim, a cidade foi crescendo, construindo casarios de cinema, palacetes com ricos ornamentos e sobrados cheios de emblemas. Moqui viveu um apogeu e viu quase tudo ruir, mas muito foi preservado, não deixando a nossa essência sumir. Depois de muitos ciclos, a cidade renasceu e o café floriu. O café de Moqui viajou para longe e foi eleito o melhor do Brasil. Muito bem, palmas para ela. Viva o café de Moqui. É o encerro. Lorena, muito obrigada. Foi uma alegria passar esses momentos aqui com você. Eu que agradeço. Aqui em Moqui. Foi muito legal a participação com vocês também. Este foi mais um episódio do podcast Ícones Capixabas. Escute os outros episódios para conhecer um pouco mais da cultura do Espírito Santo, esse estado maravilhoso que só quem conhece sabe dar valor. Mais uma vez, curta o episódio, ative o sininho, que você vai estar sempre por dentro das coisas que o Clube Capixaba coloca no ar para você.